E dando continuidade aí, até falando aí da inteligência artificial, como eles estavam abordando, estamos aqui com a Juliana Chinem, que é sócia do Bernard Chinap Advogados, e ela vai falar justamente sobre isso, de como transformar aí o escritório de advocacia através da inteligência artificial, e falando de eficiência e inovação na prática jurídica. Juliana, bem-vinda. Tá sem áudio. Agora tá. Agora voltou. Tá sem áudio de novo. Será que é o fone? Não tá dando para ouvir. Agora ficou bom? Ficou sem fone, tá dando para ouvir. Tá bom. Vamos fazer sem fone, então. Marília, boa noite. Boa noite, pessoal que está assistindo. Aí temos alguns participantes aqui no ao vivo e vai ter o gravado também depois, né, Marília, para a gente poder Isso compartilhar. mesmo. Bacana. A proposta do tema de hoje é um tema que, assim, a gente brinca que é a nova biblioteca do escritório, porque todos os escritórios estão sendo cobrados sobre inteligência artificial. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu preparei, um pouquinho para ajudar a guiar aqui a nossa conversa. Marília, confirma para mim se está funcionando. Tá aparecendo. Tá no modo apresentação, tudo certinho. Combinado. Bom, falar sobre inteligência artificial no mercado hoje, qual que é a nossa realidade? Nós temos aqui, sou de São Paulo, Bernardo Schnapp, que é o escritório onde eu trabalho, estou já há 19 anos, vou para 20 anos no escritório. A gente acompanha uma demanda do próprio mercado, né? O cliente vem perguntando: olha, quais são as iniciativas que vocês têm? Dependendo do cliente que eu tenho, tem alguns clientes internacionais que têm mandado questionário que a gente tem que responder esclarecendo o que o escritório está investindo, como que a gente está se programando, o que está previsto para ser feito mais para frente. Então, a gente brinca da nova biblioteca porque é uma necessidade não só do próprio negócio, mas também do crescimento que tem no mercado jurídico em posicionamento. Preparei um texto aqui fazendo uma breve introdução, mas o que chama a atenção da gente aí na questão de inteligência artificial? É um simulacro que vai sendo construído, né, através dos computadores e de todo processamento de dados, que a gente passa a ter uma simulação de habilidades humanas, de propor soluções, de ter insights, e eu acho que tem vários níveis que a gente pode trabalhar com a inteligência artificial, desde tarefas mais repetitivas, aí a gente entra com a automação, que é uma solução que a gente vai falar um pouquinho, produção de documentos, qual é a generativa, que também é uma tendência bem forte que a gente está vendo, e apoio direto ao cliente. Cada vez mais, dependendo do perfil de cliente que você tem, é possível transformar o atendimento ali em algo ágil, disponível, 24/7. Os chatbots estão fazendo bastante sucesso aí, pelo que a gente tem visto, se bem parametrizados. Opa, deixa eu ir para o outro lado. Então, as vantagens que a gente mapeou hoje na advocacia, né? Automação de procedimentos. Para quem trabalha muito com controladoria, que é o meu caso, fazer um bom fluxograma, identificar quais são as tarefas que elas são repetitivas e que a gente pode automatizar, seja produzindo um documento, uma petição, fazendo um agendamento, mesmo pesquisas de base, classificação de prazos, todos esses tipos de automação, eles funcionam muito em prol do escritório, para que o escritório tenha mais velocidade, mais confiabilidade, e a gente brinca um pouquinho, né? Se você ensinar o robô, aquele erro ele não repete mais, ele pode fazer outro erro, mas aquele erro ele consegue corrigir. Então, vou dar alguns exemplos práticos do que a gente percebeu e que são bastante acessíveis aí hoje no mercado, tem vários fornecedores. Publicação. Dependendo do volume que você trabalha no escritório, é muito difícil você ficar tombando uma a uma, indo conferir, sem ter um sistema de gestão, né, dos processos. Então, hoje a gente usa um robô de captura que ele passa capturando nos tribunais aquelas intimações eletrônicas. A gente tem atuação no Brasil todo, então acaba exigindo que seja um robô mais parrudo e que ele faça a leitura dos diferentes sistemas que a gente tem nos tribunais. Ele traz esses dados consolidados num tipo de planilha, numa CSV, e esses dados são importados para dentro do nosso software de gestão. Lá dentro do software de gestão, eu vou trabalhar esses prazos e vou fazer classificação. Mas eu já vi no mercado alguns softwares que eles estão se propondo a oferecer algo até mais sofisticado que isso, que seria trazer a publicação, interpretar o conteúdo e já propor os prazos. Há uma crítica ainda no mercado em relação à capacidade da IA fazer contagem de prazos de forma confiável na área jurídica. Mas assim, acho que como tudo, vai evoluir, daqui a pouco o que hoje é crítica, amanhã eles vão conseguir resolver, vão conseguir entregar um produto melhor, mais acabado, e a tendência é que a contagem de prazo realmente possa ser automatizada em breve.
mas só de recolher as intimações dos tribunais, em vez de a gente ficar lá clicando, abrindo pastinha, copiando, colando, isso já trouxe muita agilidade para nossa rotina lá no escritório. Outro ponto, análise preditiva. Análise preditiva tem a ver com banco de dados. Quanto mais você tiver informação, mais fácil você vai conseguir fazer uma análise preditiva. Você vai poder antecipar como vai ser decidido um processo que cair naquela vara com aquele juiz sobre aquele tema. Qual é a crítica que eu queria trazer aqui para a gente pensar um pouquinho? Os dados dos tribunais são muito desestruturados, ou seja, são muito confusos, não é muito claro, e isso tem a ver com o próprio sistema de classificação. Quando o advogado vai distribuir o processo, vocês já devem ter visto aí até como quem tem que contestar às vezes a ação. Tem lá uma variedade imensa de classificações, não necessariamente a classificação que ele elegeu, o advogado que distribuiu o processo, é a melhor classificação. Às vezes tem uma nuance ali que ele puxou para um lado, de, por exemplo, consumidor, mas é um tipo de serviço específico. E o que isso vai redundar? O tribunal não tem dados estruturados, ou se, bem conectados, que consigam ser levados para uma interpretação. Muitas vezes vale a pena, dependendo do porte do escritório e do tipo de segmento que ele trabalha, trabalhar o cadastro interno detalhado para formar indicadores, porque aí sim você vai poder produzir uma análise preditiva de qualidade. Então, por exemplo, se eu trabalho com uma indústria alimentícia, o que eu vou poder segmentar de dados ali, quais indicadores eu vou poder construir para ter um resultado que eu possa fazer alguma análise e antecipar resultado lá para frente? É a linha de produto? É a data? É o lote? É, é o ajuizamento da ação entre a saída do lote e o ajuizamento da ação, saída do lote da fábrica? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre a demanda do cliente, a necessidade de informação que ele tem, e a partir daí construir um cadastro de banco de dados. Indo beber direto no tribunal, vai ter essa dificuldade dos dados não estarem estruturados. Mas também tem softwares aí no mercado que têm oferecido essa análise preditiva, e é bem interessante. Uns colocam até uns gráficozinhos assim, apontando, olha, aqui nesse processo você tem risco de 3 a 4,5. Aí tem uma vantagem competitiva, né? Quando você tem esse tipo de informação, você pode levar para o seu cliente e falar assim, olha, não sou eu o advogado que estou dizendo. Eu estou te dizendo que vai chegar nesse valor, mas eu tenho um software que faz uma análise ampla do banco de dados do próprio tribunal e traz essa consideração aqui. Mas eu diria que precisa trabalhar as duas coisas, assim. Se você quiser investir em criação de acervo para análise preditiva, use ferramentas do mercado, mas construa também a própria base de dados. Todo mundo que é especializado, tem condições de fazer isso, acaba tendo uma mina de ouro na mão, que são as informações do segmento com que a empresa trabalha, né, que o cliente atua e que o escritório atende. Outro ponto que a gente tem discutido bastante é gestão de dados inteligentes. Então, hoje a gente vou falar um pouquinho de uma plataforma que eu vi a apresentação semana passada, que está bem interessante. Uma plataforma que faz análise de jurisprudência. Todo mundo deve ter visto aí essas críticas que tem quando joga lá no chat GPT para fazer busca de jurisprudência. Pois bem, tem uma startup que eles oferecem uma busca nos tribunais com D+1, ou seja, se a decisão foi publicada ontem, hoje ele já vai ter no banco de dados deles, e aí eles fazem uma leitura dessas informações, e a partir dali eles criam relatórios com os trechos. Então o acórdão tem 120 folhas, eles vão fazer um resumo lá, contando os pontos mais importantes, vão fazer transcrição dos trechos para demonstrar que eles não estão alucinando, né? Alucinando é aquela expressão que diz que a IA pode inventar algumas coisas. Não, ali é confiável, eles reproduzem do próprio acórdão os trechos onde eles fazem aqueles apontamentos e tem uma ferramenta de IA generativa que faz a leitura dos dados e propõe alguns insights. É um serviço que ele tem uma característica bastante parruda, que é a de confiança da informação dos tribunais, e que vai ao contrário, né, na contramão do que a gente tem daquelas críticas ao ChatGPT e as outras ferramentas, que vão lá e colocam a jurisprudência, às vezes, que não é confiável. Precisa ser aberta, lida, interpretada para ver se é aquilo mesmo que está trazendo. Então, sobre gestão de dados inteligentes, estaria essa sugestão de vocês conhecerem e pesquisarem um pouco mais sobre soluções que envolvem a oferta de serviços ligados ao estudo de jurisprudência. Opa, foi para o lado errado de novo, vamos lá. Aqui alguns tipos de IA que a gente utiliza no dia a dia, ou colegas que eu já vi utilizando também, queria dividir com vocês. Os chatbots são os serviços de atendimento. Quem trabalha com pessoa física, às vezes tem dificuldade de atender um volume grande de pessoas pedindo informação. Muita gente pedindo informação, como está meu processo, queria saber, e a gente sabe que o WhatsApp facilitou isso, por um lado, mas por outro acabou dificultando. A gente tem uma expectativa que todo mundo quer fazer a pergunta e ser imediatamente respondido, né? Então, a gente tem, dentro do chatbot, dependendo de como estiver parametrizado, a possibilidade de trazer informações
para o cliente, que pode reproduzir um print do processo, ou mesmo usando a linguagem natural, trazer uma explicação do que ela faz do andamento processual, e isso vai gerando uma confiança no cliente que é de disponibilidade e informação, transparência mesmo, né, na informação do que ele contratou. Então, uma solução bem bacana que eu tenho visto alguns advogados trabalhando com pessoa física investindo. E também o pessoal trabalhando com chatbot em departamento jurídico. Dentro da experiência que eles têm lá com material acumulado, eles criam alguns scripts de atendimento e o pessoal da empresa consegue fazer perguntas para os jurídicos dentro de um roteiro ali, sem precisar falar com alguém da área, com uma pessoa, né, uma pessoa humana. Pode tratar só com o chatbot para tirar uma dúvida rápida, para fazer a aprovação de um contrato, entender quais são as alçadas. Então é bem interessante também como uma ferramenta para gerar eficiência. Segundo ponto, os assistentes virtuais, que são dentro dessa estrutura ou do chatbot ou de uma tela de perguntas, é mais ou menos que nem o negócio do ChatGPT, aquela experiência de você conversar com alguém e ir trazendo informações, perguntas. Também parametrizado, pode ser parametrizado com as informações da empresa, por exemplo, e o departamento jurídico vai se posicionando e vai revisando, e se a questão ficar um pouco mais complexa, é encaminhado para um advogado dar o posicionamento. Então, nunca a IA está trabalhando sozinha, tá? Tem que ter uma mentoria ali, um acompanhamento, uma curadoria, né, das informações que vão, uma revisão constante, para que esteja bem abastecido e que tenha coerência. A gente estava discutindo no painel anterior justamente a confiabilidade das informações, de IA, tudo. Isso tem que tomar bastante cuidado, porque uma informação incorreta passada ali traz responsabilidade. Análise de dados. A gente acabou falando um pouquinho no painel, no slide anterior, painel anterior também, a importância do estudo dos dados, das informações. A IA hoje tem uma capacidade de processar um volume muito grande, que o melhor analista de dados não vai conseguir pegar tanta coisa. Mas a IA, às vezes, a produção de material que ela traz, os dados que ela traz, os insights, eles são diferentes daquela experiência que a gente tem acumulado de muitos anos de advocacia. O que eu acho que é interessante, assim, use a ferramenta, mas não deixe de lado todo o conhecimento acumulado que nós temos, né? Às vezes isso pode ser o diferencial, inclusive, para contornar alguns aspectos de limitações da IA em relação à sua programação. A gente vai discutir daqui a pouquinho. A parte de automação, falei um pouquinho daquelas tarefas repetitivas, tudo que é copia e cola, hoje tem soluções no mercado acessíveis, né, em termos financeiros, para que a gente consiga fazer essa operação ser emulada por um robô, uma programação. Outro dia eu peguei um exemplo, a gente já divulgou bastante para banco no passado, o banco tem aquele desafio de você alimentar o sistema do banco, né, com os andamentos processuais. E um pessoal de uma fábrica de software estava explicando que eles constroem lá um programinha, um robô, que ele vai simular a ação do ser humano, que ele vai entrar no campo A, no campo B, no campo C, vai copiar cada um dos campos, vai entrar no sistema do banco e vai fazer o lançamento, como se fosse uma pessoa. Esse tipo de operação, ela vai trazer mais eficiência, vai ficar mais rápido o serviço e dependendo do investimento que você faz, acaba sendo bem vantajoso, ao invés de você ter uma pessoa só para executar esse copia e cola. Além do que a chance de ter erro cai bastante, né, porque ele vai validar alguns marcadores, mas também a pessoa às vezes está com aquela tarefa repetitiva, já está desgastada, tal, não está tão motivada, para lançar errado é um pouquinho mais fácil. E o robô não, ele vai ter essa postura, né, bastante linear aí nos registros. Então, aumenta também a chance de ter uma boa qualidade na transcrição dos dados. O último ponto que eu ia falar, do sistema de predição, que a gente já discutiu um pouquinho, ter o cadastro e estudar o que você pode fazer. Dá para fazer com Excel? Tá, se você for construindo uma linha do tempo, colocar uma linha de tendência, também dá para pegar alguns registros. Mas com essas ferramentas mais sofisticadas de IA, você acaba analisando um volume muito grande de informações e permite que você tenha definição de algumas tendências que você pode, com a sua prática jurídica, com o seu conhecimento, ajustando aquela proposta para que o cliente possa se situar melhor também. Bastante interessante. Aqui alguns exemplos práticos que a gente acabou discutindo, falando do slide anterior, que o uso dos chatbots para atendimento ao cliente, recomendações personalizadas, análise de dados para ver os padrões de decisão, que é a análise preditiva, né? E os assistentes virtuais. Tem um ponto aqui interessante que eu ia falar, esse relacionamento do assistente virtual trazido para o relacionamento com o cliente do escritório. Muitas vezes um escritório que tem que lidar com um volume grande, eu estava conversando com um amigo nosso da área jurídica, que ele tem escritório trabalhista voltado para reclamante. Então, qual que é o desafio? Ele vai fazer o primeiro atendimento e antes tinha uma fila lá para processar, né, a documentação, aí faltava documentação, aí pede de novo, pede esclarecimento, aí prepara o processo, estava entrada. Ele tinha uma média de 60 dias para ajuizamento da ação. Depois que ele colocou algumas soluções de IA, que vão
ter ali o checklist da documentação, já vai inserir com essas informações que estão disponíveis, vai ser feito um cadastro, e o cadastro já vai gerar uma petição inicial, ele passou a distribuir a ação em 1 ou no máximo 2 dias. 2 dias quando precisava de uma revisão um pouco mais, apurada, passar para alguém de maior senioridade, mas aquelas ações mais simples de dia a dia, ele conseguia fazer a distribuição até no mesmo dia, desde que ele adotou alguns recursos aí de sistema de cadastro, gestão e solução de IA para fazer o texto, né, IA generativa. Isso é de uma eficiência, gente, a gente está falando de 60 dias para ajuizar, para puxar um prazo de 1, 2 dias. Então, isso acaba virando também, dentro da cultura do escritório, um escritório que passa a ser mais ágil, que entrega mais rápido e que acaba deixando o cliente também, da outra ponta, mais satisfeito, né. Porque o cliente vai ter aquela expectativa: "Ah, entreguei o documento, agora 2 minutos depois vai estar pronto". A gente sabe que não é assim, mas, a essa expectativa acaba sendo melhor correspondida quando é atendida nesses prazos pequenos e ainda tem esse relacionamento do próprio sistema da alerta, a ação já está distribuída, agora tem que esperar, olha, agora já foi apresentada aqui, para o juiz marcou uma audiência, já coloquei na sua agenda, depois mais para frente vem um lembrete da audiência, tudo isso pode ser feito dentro de alguns sistemas de gestão hoje que nós temos disponíveis no mercado. São soluções, é um mix, tem coisa que é automação, tem coisa que é só cadastro com alerta, tem outras soluções que vão ser um pouquinho mais complexas que vão beber nessa fonte aí de IA generativa que ajuda a preparar texto, um texto novo, uma interpretação, né, do que está sendo dito, mas são todas soluções que buscam trazer mais eficiência e mais rapidez para o nosso dia a dia. Algumas desvantagens para a gente tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes a gente vai pintando assim como se tudo fosse só flores, né? Mas não é verdade. A gente tem um cuidado para discutir alguns temas que estão um pouquinho na pauta. A questão da dependência tecnológica, por exemplo. Para quem trabalhou na advocacia há alguns anos, né, no formato de processo físico, processo de papel, o que nós temos hoje, que são os processos 100% online, praticamente, eu vi um estudo do CNJ que estava falando, acho que 97% dos processos no Brasil são online hoje, são processos digitais. Tem uma contrapartida, uma dependência cada vez mais à tecnologia, né, uma dependência tecnológica. Quando a gente tem toda essa dependência e o sistema do tribunal cai, é um desespero. Pelo menos essa é a nossa experiência no escritório. Às vezes eu estou com mandado, essa semana a gente tinha um mandado de segurança para ser distribuído, desculpa, o sistema estava falhando, não estava com boa qualidade, tinha que subir muito documento e havia uma urgência ali para amparar o direito do cliente. Então, essa dependência tecnológica, ela tem essa variação do sistema que às vezes pode cair, tem uma limitação em relação aos recursos dos próprios advogados. A gente tem acompanhado aí, por exemplo, está sendo feito curso na OAB Jabaquara, que eu faço parte, a gente está fazendo curso lá voltado à qualificação dos advogados, né? No uso do PJE, do novo sistema que está sendo adotado pelo TJ aqui de São Paulo. Há anos atrás, quem é que ia pensar que, né, um advogado com 50 anos, 60 anos aí de carreira tem que sentar e aprender a mexer num novo sistema? Mas se ele é um advogado autônomo, que ele mesmo faz a peça e faz o protocolo, ele precisa aprender, senão ele vai ficar parado, não vai conseguir recorrer, ajuizar, manifestar, não vai conseguir fazer nada, vai ficar isolado do processo. Então, é bastante delicada essa questão da dependência tecnológica e é um desafio que eu vejo que as casas da OAB estão tentando ajudar os advogados a superarem. Claro, a gente tem advogados jovens que têm muita facilidade com tecnologia, nasceram com tudo isso na mão, mas não é o caso de todo mundo, né. Então tomar esse cuidado também. Outro desafio que a gente vê é a questão da interação humana. Alguns profissionais já tendem a ser profissionais que gostam de trabalhar mais sozinho, não interagem tanto com a equipe, às vezes gostam de um tema mais acadêmico e ficam ali naquele direcionamento de carreira que é do especialista. Pois bem, esse profissional ainda pega umas soluções de tecnologia que ajudam, né, no dia a dia, ele vai ter um grande desafio, porque com quem ele vai interagir? Com quem ele vai trocar ideia? Com quem ele vai dividir? O que que ele vai poder produzir de forma criativa, propor soluções novas? A gente, como escritório, precisa pensar que eu sempre vou ter alguns colaboradores que vão ter esse perfil. O que que eu faço? Eu vou preservar esse distanciamento que ele tem ou vou trazer ele para perto do time? Vou fazer com que ele se importe com o trabalho que ele tem, com o projeto que ele está inserido, ter propósito ali dentro, entender quais são os valores, missão, visão e valores, né, do escritório de advocacia para estar alinhado com isso. Eu acho que todo mundo vai responder que quer trazer a pessoa mais para perto, vai
estimular que ela conviva com os outros, que ela seja parte da equipe. Então, para isso, a gente precisa estimular a interação entre as pessoas que participam do escritório, para não ficar só aquela panelinha, tem a turminha lá da área X, a turminha da área Y, e você vê todo mundo separado ali no happy hour ou no jantar do final do ano. Não, a ideia é que a gente crie uma sinergia, e aí você pode ter pequenas boas práticas ao longo do ano. Pode promover alguns treinamentos internos, que traz disseminação de conhecimento, mas também aproxima um pouco mais as pessoas. Pode divulgar um pouco o trabalho que é feito por um ou por outro, pode falar sobre uma decisão que foi favorável, muito importante, um precedente que foi criado por uma das áreas técnicas, porque a gente, quando ouve a outra pessoa falar, né, ali em público, apresentar o resultado da sua área, a gente passa a valorizar mais aquela pessoa. Então eu vou querer conversar um pouco mais com ela. Se ela me der abertura, eu vou estar interessado em lá falar alguma coisa também do que eu tenho estudado, do que eu conheço. É uma forma da gente estimular essa interação entre as pessoas e apoiar o desenvolvimento profissional também. Bom, recomendo bastante aí fazer um planejamento em relação a essa parte. Vou tirar aqui, que eu estou vendo que o óculos está batendo reflexo, está me incomodando na reprodução da imagem. Viés dos algoritmos. Essa é uma questão bastante delicada. Toda a programação ela é feita, né, por pessoas. Os robôs estão quase em condições já de programar sozinhos, mas ainda não o fazem. Eles melhoram os códigos e tal, mas tem sempre as pessoas que estão envolvidas lá na programação de qualquer tipo de software, serviço, robô, enfim, como a gente for chamar. E eu quis trazer esse tema porque eu estava conversando com duas meninas num evento que eu participei, que era um curso voltado para a produção, como se fosse montagem de startup, chama SW. E uma delas trabalha com essa parte de tecnologia. Ela até tem uma página bem legal, e ela tem um perfil no Instagram que ela divulga bastante conteúdo, é bem interessante sobre isso. E uma coisa que a gente estava discutindo, o viés da programação, ele está se manifestando nas escolhas que são feitas. Por quê? Porque a pessoa que programou colocou ali como se fosse a alma dela. Ele colocou os pensamentos, direcionamentos, reservas, as ressalvas, está tudo junto. Então, qual é o cuidado que a gente, como usuário de um software, precisa ter? Aprender a olhar o sistema, o software, seja lá o que a gente contratou, pelo que ele é, entender quando tem algum tipo de apontamento. Então, por exemplo, se é um software que ele está programado para buscar só o que é favorável, tal, para meio que deixar o cliente satisfeito, ele pode ter um ponto cego de não mostrar o risco que tem naquele tribunal que entende totalmente diferente. E aí a gente fica um pouco, sabe aquela petição inicial que chega falando, esse caso aqui com a indenização de 50 mil reais, e olha aqui o acórdão, e aí você vai descobrir que só tem aquele acórdão, que todos os outros falam em indenização de 2 mil reais, só aquele saiu no valor mais alto. Então, esse viés do algoritmo é um pouco isso, assim, se um sistema for bem programado, a gente, né, vê o esforço dos devs de limpar ao máximo e deixar o mais próximo de um sistema que não tem uma convicção formada. Mas, se você notar que o software que você trabalha está trazendo alguns resultados equivocados, pode ver que às vezes é esse viés aí da programação. E aí envolve várias questões até socioambientais, assim, que são trazidas por dentro da programação e que a gente às vezes não tem essa visibilidade. Então, observe pelo resultado, viu que não está combinando, volta um pouquinho para trás, fala com o dono do sistema, tenta rever a programação, às vezes pode ser só um ajuste a ser feito por ali. Aqui, algumas propostas que a gente traz, né, relacionadas ao impacto na formação dos advogados. Os advogados, eles não vão ser mais os mesmos. Tem um livro muito interessante do Richard Susskind, ele até atualizou, eu estou lendo a versão atualizada, e ele vai trazendo algumas provocações, falando, por exemplo, que ele entende que o escritório de advocacia tem o serviço, do serviço jurídico, mas também que tem que se propor a trazer outros produtos, outros serviços associados a isso. A gente sabe que tem até uma questão aí ligada aqui no Brasil, Código de Ética, mas é interessante ouvir e entender o que ele está propondo, que o advogado ele vai trazer alguma solução, né? Não todo. Então, uma das coisas que ele fala bastante sobre, que eu queria criar uma conexão com essa questão de afetar o papel do advogado, e dá uma questão da figura do médico. Fala assim, com o tempo, o médico não vai ser o médico que faz a melhor cirurgia, que vai ser o mais procurado. Quem vai ser procurado vai ser o médico que antecipa tudo isso, que faz o preventivo, para que você não precise da cirurgia amanhã. Então, de acordo com o seu perfil, com seus dados, seu histórico familiar, você vai poder buscar uma prevenção maior dos problemas de saúde que poderiam ocorrer com o tempo. É uma proposta bastante interessante quando a gente traz para a advocacia, que a gente vai pensando num crescimento de nicho da consultoria, né, da prevenção de litígios, da gestão de crise, que são propostas bastante interessantes no mercado.
e menos apostando no contencioso. Ainda que eu acho que o Brasil, com o volume de contencioso que tem, para advogados é realmente um mercado assim, bastante atrativo. É difícil você montar um negócio e não querer pegar o contencioso, justamente por conta do volume de trabalho que nós temos. O segundo item é a questão de familiaridade com as tecnologias. O que a gente percebe? No dia a dia, você tem algumas pessoas que são entusiastas de tecnologia. Então, vai conversar com eles, eles vão adorar falar sobre o assunto, conhecem softwares, testaram, pesquisaram, estão acompanhando algumas startups. Então, tem pessoas que realmente gostam do tema. Agora, tem outras pessoas que já são um pouco mais reticentes, que não têm muito interesse, que não gostam muito de mexer e aprender a mexer com isso. E tem a curiosidade, ela ajuda, né, a ir procurar essas soluções. Agora, de quem já tem um pouco de medo, vai ficar um pouco preso ali naquela zona de conforto e fazendo como fazia antes. Vou fazer uma petição, vou pegar lá do zero, vou escrever do zero, quero fazer assim, quero pesquisar nos tribunais. Enquanto tem outras soluções, às vezes, bastante acessíveis para ajudar a dar um suporte para o advogado. Eu não acho que tem certo ou errado, mas o que a gente vai aprendendo é que ser eficiente na advocacia pode trazer uma rentabilidade maior para o seu negócio. Porque quem é mais ágil pega mais trabalho e trabalha mais rápido, né? Os fóruns também estão muito mais rápidos do que antes. Hoje você tem intimações, assim, julgamento de processos ali rapidamente. Quantos casos de juizado especial que a gente não tem mais nem audiência, né? Já vai direto para o prazo de defesa, daqui a pouco está dada a sentença. Então, tudo isso está tornando o tempo mais curto dos processos. Temos que ser eficientes do lado de dentro também para a gente não perder o bonde. E um terceiro ponto, essa formação contínua, o que a gente percebe? Tem muito curso sendo oferecido, tem muito conteúdo na internet, tem grupo de WhatsApp. Todo esse conteúdo, ele vai sendo disseminado porque as pessoas querem ou dividir mesmo, compartilhar, ou montar um curso e oferecer um curso pago, ou mostrar um diferencial competitivo lá do seu negócio. Cada um tem o seu motivo para estar dividindo, compartilhando essas informações. Para quem gosta de IA e quer implantar a solução no escritório, acho que vale a pena acompanhar o máximo de conteúdo possível. Pega canal no YouTube para seguir, entra em grupo de WhatsApp que vai discutindo, às vezes curso que é dado na OAB ou em outros eventos, você pode depois participar dos grupos ali de alunos, de interessados, não tem custo, custo zero, e mesmo assim você vai se apropriando de muita informação. Claro que chega muita discussão durante o dia, que às vezes não tem a ver com o foco do negócio, mas isso é em todos os grupos de WhatsApp, né? Tenta filtrar, ver o que é interessante, ver os artigos que estão sendo propostos ali, como está sendo publicado, que pode trazer algumas ideias para o seu negócio e o seu negócio pode alavancar. Acho que cada vez menos a escola tradicional, que você senta lá no banco para fazer um curso de 2 anos sobre A, mas cada vez mais esse conhecimento está sendo disseminado de forma pulverizada. Depois, se você achar interessante, hoje começam já a surgir alguns cursos mais estruturados, voltados para IA, e acho que a tendência daqui a um tempo a gente conseguir trazer isso específico para a área jurídica também. Tem alguns amigos que gostam muito de discutir esse investimento em startup, quais são as soluções que tem. Já ouvi desse grupo algumas vezes. Ah, a gente precisa ver, precisa apoiar, porque realmente está mudando rápido. O mercado jurídico parecia um mercado muito resistente e reticente em relação a mudanças, mas está sendo arrastado pela realidade. A realidade é que está andando rápido e a gente precisa se adaptar. Vou deixar aqui alguns apontamentos também que a gente fez de levantamento do que são as tendências, personalização do aprendizado, tem cursos aí que estão sendo construídos usando IA generativa para apoiar o advogado se aproximar mais, entender melhor as ferramentas e também aí comprar mais, né? Análise de dados, grande volume de dados, dados do tribunal, projeto Justiça 4.0 do CNJ é um projeto que se propõe desde sempre compartilhar os dados dos tribunais direto para uma API dos escritórios ou de empresas que trabalhem com software jurídico. Então a gente tem algo aí para acontecer que vai dar acesso a muita coisa. Ainda com aquele desafio que a gente conversou um pouquinho, dos dados não estarem estruturados, não estarem bem organizados, mas cada vez mais disponível para consulta do público em geral. Assistência virtual e chatbot. Quem gosta de dar um atendimento rápido para o cliente, tem volume, procurar esse tipo de solução. Tem vários fornecedores no mercado. Pelo que a gente acompanhou, eu pessoalmente não uso esse serviço, mas o que a gente acompanhou em algumas pesquisas e acompanhamento de escritórios de amigos e colegas é que para quem trabalha com pessoa, assim, pessoa física, é uma mão na roda, porque você tem muito cliente, ou quem está em departamento jurídico tem que lidar com muitos clientes também internos, né? São algumas soluções bastante interessantes. E
reforçar aqui a necessidade de equilíbrio entre a tecnologia e os seres humanos, nosso conhecimento aí, o conhecimento individual de cada um, baseado nas suas experiências. Se o ChatGPT está apontando uma coisa para você que você não concorda, seja firme. Claro, revise, se dê oportunidade de mudar de ideia se for o caso, mas muitas vezes o que a gente está postando ali, a nossa intuição, ela está certinha. Vou contar uma historinha engraçada. Outro dia, um advogado bastante experiente estava dividindo comigo que ele estava trabalhando num processo, tinha feito uma linha de defesa e ele passou lá pelo chat GPT, que indicou para ele uma outra linha, citando outros artigos. Ele ficou decepcionado com ele mesmo, falou, poxa, eu fiz todo um planejamento, mas fiz errado. Aí ele foi conferir os artigos da lei, os artigos indicados pela IA não tinham nada a ver com a tese que ele estava defendendo. Então, ele estava certo, mas no primeiro momento ele falou: caramba, o ChatGPT sabe mais do que eu estou falando que eu estou errado. Ele acreditou, mas não estava, não. Então, sempre checar. Ah, o ChatGPT estava indicando aqui essa fundamentação, vá lá bater a fundamentação para ver se está certa mesmo. Pode ser que esteja errado. Ah, trouxe uma jurisprudência, checa a jurisprudência. Ou nem use jurisprudência, use de outro canal que seja mais confiável, tá bom? Mas por isso essa proposta de vamos equilibrar. A tecnologia vem para ajudar, mas nós, como advogados, é que vamos fazer a diferença naquele caso para a gente ganhar ou mesmo para a gente perder. Então, tem que tomar cuidado aí com o nosso papel. Vou deixar aqui os meus contatos, eu estou no Instagram e no LinkedIn. Agradecer a todo mundo. E Marília, perguntar se tem alguma pergunta. Já são 8 horas da noite, uma maratona aí para o pessoal que ficou com a gente, né? Só tem uma pergunta aqui no chat que tá: qual o nome do livro? Qual o nome do livro? Só tá qual o nome do livro? Eu acho que você Ah, do mencionou agora há Richard pouco. Susskind, Advogados da Manhã, Lawyers. Depois, quem tiver, me adiciona lá no LinkedIn e eu mando a capa, porque eu recomendaria não pegar a primeira edição, pegar a segunda, que ela é revisada, ela foi atualizada, ele esteve aí no evento da B2L do ano passado, Mari. Esteve não, né, que foi virtual, fez a Uhum. apresentação, mas ele fez uma apresentação para os advogados brasileiros também com bastante material, assim, bem provocativo, assim, em relação ao papel do advogado. Então, Ah, por favor, me ótimo. adicione lá no LinkedIn. Pode mandar pergunta lá que eu mando a capinha do livro que eu estou lendo aqui em casa. Acho que tá até aqui, Mari. Ah, então ótimo. Minha mochila, que eu faço home office, gente, eu sou a mochila da vida, que a gente carrega para lá e para cá. Tá porradinho? Dá uma embaçada por causa do fundo embaçado, embaça a capa também. Mas Advogados do Amanhã, é a terceira edição. Essa edição aqui é a terceira edição, deixa eu ver que ano que saiu. Mas eu recomendo pegar essa porque ela comenta algumas questões mais recentes. Vou colocar o óculos que a letra está pequena, Hum, de 2023, essa edição. O colega que perguntou. 2023, né? Então, Então, tá. a Juliana está disponível aí através do LinkedIn, só é mandar um direct lá para ela, com certeza ela vai responder, vocês conseguem trocar figurinhas, conversar um pouco mais. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, como sempre aí enriquecedora. Gostaria de lembrar a todos também que até a próxima semana nós vamos enviar todas as gravações e as apresentações em PowerPoint que os palestrantes expuseram aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau.